Bom, chegamos ao momento mais importante. Você sabe por que é o momento mais importante? É quando se ouve o Espírito falar através da Bíblia. Deus é um Deus vivo. Nós não servimos a um mito. Nós não temos uma imagem na igreja. Nós temos uma relação verdadeira, intensa, sincera, sábia com o Senhor, único e soberano Deus Jesus Cristo. Ele colocou em nós ouvidos de ovelha, colocou na nossa mente a mente de Cristo, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne sensível. Inscreveu as suas leis na nossa mente e no nosso coração. Não é isto maravilhoso? Estamos preparados para ouvir o Espírito falar. Um admirável sinal do céu. Apocalipse capítulo 15. Já terminamos o capítulo 14. E agora diz o Espírito à igreja: vi no céu um outro sinal grande e admirável. Eu vi 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Com estes flagelos 7 se consumou a cólera de Deus. Vamos ouvir o Espírito. Sempre nós dizemos nesta igreja, com temor e com tremor. Que esta palavra que eu acabei de ler, a igreja seja motivo de conforto, de consolo e de segurança espiritual. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, esta obra que Tu fizestes em nós, Pai, concedendo-nos um novo nascimento. Quem está aqui sentado e está neste altar é uma nova criatura. Nascemos da água e do Espírito. As coisas velhas já passaram. Mas nós temos um chamado, Senhor, a crescer. Enquanto aqui vivermos nesta terra, Pedro ensinou a igreja dizendo: antes de mais, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Não podemos, ó Deus, entender de outra forma. Nenhum livro da Bíblia, e em particular o Apocalipse, poderia ser enigmático, estranho, sinistro. Ele é revelado à igreja. A igreja, com olhos iluminados, tem que compreender o significado de cada imagem, de cada número, de cada sinal que João, na ilha de Patmos, viu e de forma criptografada deixou registrado no livro do Apocalipse. Então o Senhor fala-nos esta tarde. Eu estou tão feliz, estou tão grato a Deus por poder ser o porta-voz da sabedoria de Deus. Estou aqui como pó, é verdade, Pai. Sou um vaso de barro, mas o Senhor quer e quis que fosse assim, que eu fosse o anjo deste ministério e que eu tivesse a sabedoria dos céus para cuidar, para alimentar, para ensinar, para dirigir, para pastorear as tuas ovelhas. Usa-me, Pai, em nome de Jesus. E o Espírito que está entre nós concorda, e todos vamos concordar dizendo amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família bendita,
selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles a quem Deus chamou e elegeu desde antes da fundação do mundo, aqueles em quem Deus selou com o selo da redenção, são a igreja, a noiva, o povo do Senhor, meus filhos na fé. E como eu gosto de me relacionar com o corpo de Cristo, meus filhinhos em Cristo Jesus. Amados, nós estamos tendo conhecimento dos juízos de Deus que foram recebidos por João na ilha de Patmos e deixados escritos. Vejam o que diz a palavra do Senhor: eu vi. Então João não é um homem utópico, ele viu, ele está dando testemunho, ele está mostrando o que é a verdade de Deus. Ele diz: eu vi. Claro que você está entendendo que esta é uma visão espiritual, é uma visão mística, mas não é uma utopia, não é uma nuvem que passa e que se dissipa. Ele disse: eu vi, é verdadeiro. Ele disse: eu vi um grande sinal, outro sinal grande e admirável. E ele chamou, dizendo: olha, os anjos estavam mostrando os últimos flagelos, a cólera de Deus. Então, estamos falando aqui de juízos, a justiça, o juízo de Deus sendo manifestado. E se você vem acompanhando os estudos e ama a Bíblia e tem o cuidado de ler a Bíblia, você sabe que no livro do Apocalipse, os juízos de Deus se manifestam em 3 momentos: os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 flagelos. Vamos lembrar os 7 selos, Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado num trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. 6:1. E vi o Cordeiro e abriu os 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de um trovão: vem. Então, quando nós estudamos Apocalipse 5 e 6, nós já estudamos os juízos de Deus, que são parte dos 7 selos. Veja que os juízos de Deus são 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos. Por que 7? Porque o número 7, ou algarismo 7 na Bíblia, é o símbolo da perfeição. Ou seja, tudo que Deus manifestar é perfeito, é irretocável, é vontade da soberania de Deus. Então, ele mostrou os 7 selos, depois mostrou as 7 trombetas. Só estamos rememorando. Apocalipse 8, 1 e 2 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Versículo 2: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante do trono de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, 7 selos, juízo de Deus, 7 trombetas, juízo de Deus. E agora, João viu novamente e disse: olha, são 7 anjos tendo 7 flagelos, e estes vão consumar a cólera de Deus. Então vamos ver isto, por favor. Apocalipse 5:1 já lemos, e versículo 7. Diz a palavra: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, meus amados, família de Deus, estamos tendo conhecimento de que Deus é um justo juiz, e que os juízos de Deus, todos os juízos de Deus, acompanharão a segunda vinda de Cristo. A Bíblia chama de a consumação da ira de Deus. É uma intervenção dramática de Deus na história da humanidade. E isto vai ser culminado com a vinda de Jesus. Então a igreja de Jesus tem que ter consciência que aquele que foi
chicoteado, cuspido, sentenciado, recebeu uma coroa de espinhos como símbolo da maldição, foi colocado no madeiro, crucificado, morreu, retirado da cruz, sepultado. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, e que ele agora não voltará mais para ser julgado, ele voltará como juiz, com juízo, e mostra a Bíblia Sagrada que a sua cólera se manifestará sobre esta terra. Então, Apocalipse 19:11 diz isso: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja pela justiça. Então, quando eu entendi o significado da minha relação com Deus, eu nunca vi Deus como um moço de recados. Por isso eu sou um homem muito temente ao Senhor. Aliás, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Porque eu não estou me relacionando com um moço de recados. Ouça lá, guarda a minha casa. Quando é que sai o meu empreendimento novo? Olha, se o Senhor não resolver esta questão este mês, eu não vou à igreja. Ele não é um moço de recados. Ele é o fiel e verdadeiro. Ele é o justo juiz. Ele é o nosso paracleto. Ele é o nosso advogado. Mas ele é acima de tudo o justo juiz. Ele é o Senhor absoluto. Meu amado, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, ancião, creia que a sua relação com Jesus não é uma relação com um moço de recados. O Deus desta igreja não é um moço de recados. Infelizmente, campeia na tradição chamada evangélica, que eu creio que não tem nada a ver com o evangelho, a ideia de que se eu pegar um vidro de óleo e passar na minha cabeça, ou se eu for uma fogueira santa e jogar os meus pedidos de oração, Deus é obrigado. Onde a Bíblia revela um Deus fraco, frágil, incapaz, que depende de uma ordem de um ser humano? Deus não opera dessa forma. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que quer agradar a Deus tem que crer que Ele existe e Ele é o galardoador. Então nós estamos tratando de um soberano Deus. A palavra grega déspotes, tem poder sobre tudo, sobre todos, faz como quer, com quem quer, aonde Ele quer. É este o Deus da Bíblia que mostra a sua cólera e o seu juízo perante a humanidade descrente. Então João disse: eu vi no céu um outro sinal. É um sinal grande, é um sinal admirável. João estava tendo uma visão mística daquilo que os céus estavam ordenando. Era algo tão espantoso, era algo tão espetacular, era algo tão sobrenatural, que Deus usou 7 anjos. A Bíblia diz que todos os anúncios celestiais, especialmente no livro do Apocalipse, são feitos por anjos. Anjos são seres elevados, são seres ativos. Por isso no livro do Apocalipse tem mais de 40 referências aos anjos. 7, o número total, o número completo, o número da perfeição. E disse que estes 7 anjos estavam anunciando a cólera de Deus. Estavam anunciando os últimos flagelos, a última série de juízos. Começou com os 7 selos, passou as 7 trombetas e agora os 7 flagelos. Então, meus amados, o que é que Deus está falando à igreja através desta passagem?
Deus está mostrando primeiro o seu senhorio. Segundo, ele se coloca perante as nações como juiz das nações. E ele está dizendo que o anticristo, tudo que for contrário a Jesus, cairá por terra. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje momentos difíceis, conforme Paulo anunciou a Timóteo, diz: nos últimos tempos, os tempos serão difíceis. Neste momento, nós temos guerras, rumores de guerras, nações contra nações, famílias contra famílias, nós temos fome, nós temos miséria, nós temos morte, nós temos assassinato, nós temos corrupção. E meu Deus, eu sempre me perguntava: Senhor, tu não ages nesta hora? Não haverá um momento em que Deus diz: eu vou consumar a minha cólera? Será que Deus está indiferente quando nós vemos o que vemos no nosso país e nos demais países, amado? Quando nós vemos os Estados Unidos, país mais florescente, mais frutífero, mais rico, mais poderoso, foi criado na base dos puritanos, dos primeiros evangelhos que saíram da Inglaterra, da Irlanda, naquele navio Mayflower, fizeram um pacto, estabeleceram uma nação. Hoje os Estados Unidos é cheio de feitiçaria. Vejam, senhores, que a descoberta do nosso país, quando aqui chegaram as primeiras naus portuguesas, o que foi fincado lá em Porto Seguro, na Bahia? Uma cruz. Aqui chegaram os primeiros missionários, os primeiros padres católicos, estabeleceram a cruz como símbolo do cristianismo neste país. Mas, meu Deus, o que se tornou o nosso país? Então, a ira de Deus disse que ele consumou a cólera. Essa palavra consumou vem do original grego, eu não sei se o bispo conseguiu captar, etelestei, quer dizer, completou-se, atingiu a meta, atingiu o alvo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a ira de Deus é algo certo. A ira de Deus é algo certo. Pastor, e quem é o alvo da ira de Deus? O anticristo. Já estudamos. A besta. Já estudamos. O filho da perdição. Deus está indignado. Indignado. Diz João: eu vi isto. Isso não pode ser indiferente à igreja de Jesus. Deus está indignado por ver o que o ser humano se transformou, amado. Marido matando mulher, filhos matando pais, corrupção, pobreza, miséria. Deus disse: não, haverá um momento da minha cólera. Amado, creia nisto. Ou Deus não seria Deus. Creia nisto, ou Deus não seria Deus. Por isso, em Colossenses, Paulo disse isso no capítulo 3: por estas coisas é que vem a ira de Deus. Estas coisas o quê? Essa indiferença da sociedade. Vejam, senhores, a juventude do nosso país está sendo escravizada pelo uso do crack. Milhares e milhares de jovens tomando anfetaminas, numa loucura de vida. Parece que a vida é apenas uma grande balada, o alcoolismo. Gente, criança com coma alcoólico com 7 anos de idade. Meninas de 12 anos grávidas. 1,5 milhão de abortos por ano conhecidos no Brasil. Meu Deus! Diz que por estas coisas vem a ira de Deus. Mas vem a ira de Deus sobre quem? Sobre a igreja dele? Sobre o justo? Sobre o fiel? Sobre o dizimista? Sobre aquele que tem compromisso com a obra? Não, senhores, não.
esta ira vem sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? A semente da perdição. Aqueles que foram destinados para a perdição. Então, este é um julgamento que na realidade é a forma de Deus purificar esta terra. O paganismo e a idolatria que se estabeleceu em todas as nações. 1 Tessalonicenses 5:9 nos dá uma garantia, um descanso e uma alegria, porque diz a Bíblia, porque Deus não nos destinou para a ira. Graças a Deus, diga graças a Deus. Paulo está dizendo, nós salvos, nós que temos Jesus, nós que o confessamos, nós que reconhecemos a sua glória, nós não fomos destinados à ira. Então o que Deus nos destinou? Para alcançar a salvação mediante Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, São Judas Tadeu, mediante quem? O único Jesus Cristo, diga isso, o único Jesus Cristo. Você quer dar um glória a Deus forte, amado? Glória a Deus. Deus disse que vem com a cólera da sua ira. E Ele está dizendo, igreja, você não foi destinado para a ira. Você é salvo. Você alcançou salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Só Jesus perdoa. Só Jesus liberta. Só Jesus enche com o Espírito Santo. Só Jesus cura. Só Ele, amado. Diga só Ele. Só Jesus Cristo. Então diz que a igreja não foi posta para a ira. Interessante que eu às vezes vejo pessoas dizendo, Deus me mostrou uma revelação. Deus me mostrou o inferno cheio de crentes. Amado, isso é uma mentira. Isso é bigode, serrote, martelo. Mas isso não pode ser concebível na obra de Deus. Esses CDs gravados, esses LPs, aquelas bolachas grandes. Porque eu vi o inferno cheio de crentes. O inferno é para o diabo e os seus anjos, amado. A Bíblia diz, Deus não nos destinou para a ira. Nós somos salvos. Salvo uma vez, salvo para sempre. Perdoado uma vez, perdoado para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Eu não fui destinado para a ira. Diga graças a Deus. Glória a Deus, forte aí, amado. Portanto, cabe-nos a nós, como voz profética, mostrar o que aguarda a toda a terra. Isto é uma profecia bíblica. Deus está dizendo, basta. Todo poder maligno será destruído, amado. Apocalipse 9:6 diz a palavra, naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Você veja, assim estão tantas pessoas. Pessoas dizendo, não há jeito, eu prefiro morrer, eu vou me suicidar, eu vou acabar com a minha vida, eu vou botar um ponto final. Mas Deus está dizendo, não, a morte vai fugir. E a morte foge de quem? Para aquele que é um eleito de Deus. O eleito de Deus não pode se suicidar. Aquele que está em nós é maior. O eleito de Deus pode estar perplexo, pode estar desmotivado, pode estar se questionando, mas ele não pode tirar a vida. Então, o Senhor está mostrando que está cada vez mais iminente a volta de Jesus. E porque nós não fomos postos para a ira, a igreja de Jesus não foi posta para a ira, foi posta para a salvação. 1 João 4,17 diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança.
Então nós não somos aquele povo que diz: se Jesus voltar amanhã, a igreja vai ficar. Não, nós temos a confiança que uma vez em Cristo para sempre, e segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Amado, segundo Ele é, nós somos. Isto parece até o que, amado? Isto não parece uma heresia? Não parece uma coisa além da concepção humana? João está dizendo, segundo Ele é, nós somos. Quer dizer que eu sou uma manifestação de Deus nesta terra? Sim, você é uma manifestação de Deus nesta terra. Deus se multiplicou em cada um de nós. Somos uma extensão do Senhor. Como Ele é, nós somos. E nós não fomos postos para a ira. Nós temos confiança. Se Jesus voltar daqui um ano, nós vamos com Ele. Se voltar daqui a 6 meses, nós vamos com Ele. Se voltar amanhã, nós vamos com Ele. Se voltar agora, nós vamos com Ele. Não há dúvidas. Nós mantemos a confiança. Uma vez em Cristo para sempre. Dê-lhe um aplauso forte. Você sabe que esta mensagem é animadora, porque me mostra algumas coisas. Primeiro, a garantia da igreja. Se você é uma pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem esta unidade com Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça, você é o corpo, tem confiança, é salvo, é selado, não foi posto para a ira. Por outro lado, esta passagem nos mostra que com Deus não se brinca, que Deus não pode estar indiferente ao que se passa nesta terra, amado. Desde Constantino, a mãe, que a Igreja Católica promulga idolatria, mariologia, purgatório, infalibilidade do Papa, celibato. Amado, tudo isso é contrário à Bíblia. E os símbolos do ocultismo dentro da Igreja Romana, que a Bíblia chama de a grande meretriz que tem filhas. Olha o que a maioria daquilo que se chama de igreja se transformou neste país e no mundo. Então Deus está dizendo, eu vou voltar, eu não posso estar indiferente a tudo que está passando nesta terra. Pastor, eu quero que o senhor me fale um pouquinho mais, porque quando eu vejo estes cólera de Deus, quando eu vejo juízo de Deus, me dá um fervor, mas ao mesmo tempo um tremor grande. Seja mais específico nesta questão, seja mais cirúrgico nesta questão. Eu vou lhe mostrar. Porque eu não posso permitir que nenhum membro desse ministério, que está debaixo do pastorado deste apóstolo chamado para revelar a graça de Deus às nações, eu não posso permitir que você tenha algum tipo de dúvida em relação, por exemplo, à tua salvação, à tua eternidade, a volta de Cristo, o juízo, o selo, a salvação eterna, a predestinação. Você não pode ter dúvida. Esse ministério é de sabedoria, é de ensino, é de conhecimento. O profeta disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Portanto, cada reunião nesta igreja tem que te acrescentar alguma coisa. Você não entra na missa pecador e sai da missa pecador. Você não entra num culto da igreja Cristo Vive pecador e sai pecador. Não existe isso aqui. Aqui há convicções, há certeza, a sabedoria, a revelação. Os mistérios de Deus são conhecidos. Então eu vou ser um pouco mais intenso nesta questão, porque existe uma passagem bíblica que tem a ver com o julgamento, a cólera, o juízo de Deus e os últimos dias, que às vezes as pessoas não conhecem. Eu preciso lhe passar esta revelação. Estou lhe falando das 10 virgens. Abra sua Bíblia, se você ou me acompanha aqui pelo telão LED, Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo.
Versículo número 2: 5 dentre elas eram nércias, loucas. 5 eram prudentes. 5 haviam confessado Jesus como Senhor. 5 rejeitaram a sua confissão. Então esta parábola fala de que, apóstolo? Fala da expectação e a expectativa da volta de Jesus. A volta de Jesus terá efeitos universais. Então vamos adiante. Versículo 2. Ainda deixa no versículo 2. Pode deixar, querido. Versículo, nós estamos versículo 1 a 10, 11 a 13. Vamos lá. 5 dentre elas eram nércias, 5 eram prudentes. Versículo 3. As nércias, aquelas que não cuidaram da sua vida espiritual, aquelas que foram vivendo de forma louca e descontrolada, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo número 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, qual é a diferença entre uma pessoa que será salva ou é salva e quem não é salvo nem será salvo? Primeiro, a Bíblia deixa claro, chama de nércio. Nércio quer dizer louco. A pessoa que acha que Deus não existe. Ela tem uma vasilha, mas não põe azeite. O que é o azeite na Bíblia? O azeite da lâmpada é o símbolo do Espírito Santo. Então diz que há pessoas nesta terra que não têm o azeite, não têm o Espírito de Deus, são nércias, são como loucas. Você veja o que se passa hoje na nossa sociedade. Vá aqui próximo no Barra Shopping e você vai se deparar com um quadro tão antissocial, tão antibíblico, homem com homem, mulher com mulher, beijo na boca. As pessoas estão perdendo o senso da responsabilidade, da ética, dos bons valores, dos bons costumes. Essas são virgens nércias, que não têm azeite na candeia. Versículo adiante, por favor. Tardando o noivo, e aqui começa a conexão, porque às vezes as pessoas dizem assim, pois, mas Paulo dizia que Jesus estava para vir. Passaram-se 2000 anos, não veio. A pessoa noivo, sem valor, sem qualquer significado, do que essa vida de pessoas tomadas de sono e que adormeceram. E eu vou lhe dizer, amado, minha amada irmã, que eu vivo na obra de Deus há 42 anos. O Senhor Jesus Cristo me deu a sua graça de eu ser consagrado pelo bispo Roberto Macalester da Igreja Nova Vida há 38 anos atrás. E eu vou lhes dizer uma coisa: há 38 anos como pastor e há 42 anos como evangélico e cristão, eu nunca caí em sono espiritual. Eu nunca adormeci. O sono espiritual
é a indiferença. E você sabe, meu amado, quantos milhares de crentes estão num sono espiritual tremendo? Deixou-se de viver o domingo, o dia do Senhor, e pela manhã se faz sol, as igrejas ficam vazias, vai todo mundo para a praia. E à tarde já está cansado, já não dá mais para ir à igreja. E às vezes há pessoas que passam uma semana, 2, 3, e elas estão num sono adormecido. Olha, Satanás ama crente adormecido, indiferente. Meu amado filho na fé, se eventualmente alguém entre nós que caiu num marasmo, num sono espiritual, desperta, acorda. É preciso estar vigilante, os dias são maus. Esse sono é a forma de Satanás humilhar as pessoas ficam indiferentes. Quantas pessoas abandonam as igrejas todo ano, amado? 34% dos evangélicos no Brasil, em 2016, abandonaram as suas igrejas. Caíram num sono, José Carlos, adormeceram. E nesse sono sombrio, nesse adormecimento, Satanás vem e começa com as suas mentiras. Você não precisa da Bíblia. Para que ir à igreja? Imagina dizimar. E começa a contenda espiritual própria do adormecimento da virgem Nércia. E diz o versículo de número 6: mas à meia-noite, quer dizer que haverá uma hora em que o noivo vai voltar. Se à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Ele não está falando de Buda, ele não está falando de Maomé, ele não está falando de Shirvá, ele não está falando do Deus Confúcio ou dos milhões de deuses do Oriente Médio. Ele está falando de Jesus, o noivo. Eis o noivo. A igreja é chamada noiva, a noiva de Jesus, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, preparada para um só esposo, que é Cristo. E ele disse: eis o noivo, saí ao encontro. Saí ao encontro. Então, meus amados, este tempo de demora, por que está demorando o noivo? Deus está dando chance ao homem para que se volte para ele. Sem Jesus, o homem jamais seria completo. Mas disse que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo! Veja o que disse Mateus 24, 44. Mateus 24, 44. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu estou pregando, esta é a 10ª mensagem do Apocalipse, e desde a primeira mensagem eu tenho alertado a igreja dizendo: Jesus está voltando, amado. Não há muitos ministérios pregando o Apocalipse, nem pregando a volta de Jesus, e estão aí num sono, num marasmo. Um dia vou à igreja, um dia não vou à igreja, um dia pertenço, e se alguém não me cumprimenta eu já não volto mais, e eu não me satisfizeram as minhas necessidades, então eu vou me embora. E começa você a entender que nós precisamos de cuidar, porque o Filho do Homem virá. Filho do homem virá. Vamos voltar lá em Mateus 25, 7. Então se levantaram aquelas virgens e prepararam as lâmpadas. As nércias, as loucas, as adormecidas, aqueles que vivem uma vida de qualquer jeito, disseram às prudentes, aquele que tem compromisso, aquele que é salvo, aquele que não zomba de Deus, amado. Eu conheço gente que frequenta este ministério que tem zombado de Deus, amado. Tem zombado da obra do Senhor, tem zombado da graça do Senhor, e diz que pertence à igreja, e diz que é parte da salvação. Então ele diz:
As nécias, as loucas, as adormecidas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 9. Mas as prudentes, as salvas, as comprometidas, disseram: não, para que não nos falte a nós, a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Versículo de número 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meus irmãos, é preciso que a igreja tenha noção desta responsabilidade aqui, do que estamos anunciando. Senhores, isto aqui não é um passatempo, isto não é uma diversão, isto não é apenas um conhecimento empírico, isto é Deus falando à igreja de Jesus. Ele disse: fechou-se a porta, chegaram as bodas, chegou o momento. Deus disse: eu voltarei. Pare desse sono espiritual, acorde, desperta. E disse que fechou-se a porta. Versículo número 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus. Sim, mas eu profetizei, eu curei, eu expeli demônios. Não te conheço. Quer dizer que há pessoas que aparentemente parecem crentes, porque eram 10 virgens, umas nécias, outras prudentes. Qual era a diferença? Umas não tinham o Espírito Santo, não tinham o azeite, não tinham a candeia cheia. As outras tinham o azeite, o Espírito Santo, estavam cheias da glória de Deus. Então ele disse: em verdade vos digo, eu não te conheço. Eu creio que esse julgamento final, a coisa mais difícil para alguém, quando Deus disser: eu não te conheço. Porque a Bíblia diz que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Deus conhece o teu coração, Deus conhece tudo a teu respeito. Olha, amado, Deus conhece até a cor original do teu cabelo. Sabia disso? E do meu também, porque eu ando dando umas pinturinhas no meu. Então, Ele conhece tudo a nosso respeito. O andar, o levantar, os pensamentos, as emoções. Deus sabe o que está agora no teu coração. Ele conhece aqueles que lhes pertencem. Ele conhece, Ele sabe quem é o comprometido, quem é a pessoa que tem foco, quem é a pessoa que não nega Jesus. Ele conhece. E então, volte ainda atrás, bispo, no versículo 12. Ele diz: eu não te conheço. É dramático quando alguém se postar diante de Deus e ele disser: você é uma nécia, você andou dormindo espiritualmente, você não tinha azeite na candeia, você é destinado para a perdição, a porta se fechou. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, meus amados, a ordem de Deus esta noite à igreja é: vigia. Esteja atento, desperto. Quão poucos cristãos vigiam? A maioria dormita, a maioria toscaneja, a maioria é letárgica, e muitos estão como mortos. Eu dou graças a Deus, porque eu pastoreio uma igreja de sabedoria, de entendimento. Homens e mulheres que abraçam estas verdades estão prontos e vigilantes. Eu termino com Efésios 5, 1 a 14, que diz a palavra do Senhor. Efésios 5, 1 a 14. 11 a 14, perdão, já é da idade. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, todavia, reprovai-as. Não aceita o que esse mundo está dizendo, porque o que eles fazem é oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz.
E eu termino com o versículo 14. Pelo que diz: desperta, desperta, acorda, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amado, eu rechaço esse dormitar, esse toscanejar, essa letargia, essa indiferente, esse estado de mortandade, esse estado nécio de virgem que não tem azeite na sua candeia. E eu promulgo nesta igreja as virgens puras, homens e mulheres e famílias que têm a sua candeia cheia, estão vigilantes, têm azeite e que sabem que um dia Jesus voltará e a porta se fechará e quem entrar para as bodas viverá eternamente com Jesus. E se você crê, diga amém, amém e amém. Santo, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado porque esta igreja é vigilante, porque nós também não sabemos a hora, mas estamos aqui despertos. Esta igreja não dormita, esta igreja não toscaneja, esta igreja não é letárgica, esta igreja não está morta, Pai, Ele vive. Ele voltará. Ele voltará. E você entrará para as bodas do Cordeiro e viverá eternamente. Eu creio nisto. Isto me dá paz. Eu mantenho confiança nestas verdades. Amém? Amém, Jesus. Agora, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E este é o momento de comunhão da igreja. É o momento de unidade, é o momento de vermos a glória do milagre em nome de Jesus Cristo. Amém? Os nossos bispos vão preparar a ceia do Senhor. Os bispos, os pastores vão ao altar. Entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego. Tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar
coração, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Cante o refrão outra vez. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. Graças a Deus, graças a Deus. Todos já receberam os elementos? Bispo, poderíamos dar uma ajuda por causa da hora? Se poderíamos, quem não recebeu os elementos, levante a mão, que um dos pastores vai chegar até você, por favor. O teu amor é o que melhor eu posso descrever. Quando eu penso, Quando eu penso no caminho que andei para chegar aqui, sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando eu penso no caminho Que andei para chegar aqui, eu vi milagre acontecer. Eu também vi sinais do céu. Teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou. Eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. o impossível aconteceu, bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel, Ele é fiel e não nos deixará. não nos deixará. Não fomos postos para a ira. O nosso Deus é fiel e não nos deixará só. Naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou. Partiu o pão e Ele disse: este é o meu corpo. A partir de agora, nós não temos apenas um pão sem fermento nas mãos, mas pela fé,
Este é o encontro real com Deus, o único sinal visível do novo pacto. Este corpo que foi pisado, torturado, chicoteado, ferido, cuspido, amaldiçoado, Ele tomou sobre si o pecado, a condenação e a maldição, e se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E quando comermos este pão, estaremos nos lembrando que naquele sacrifício, naquelas chagas, havia um milagre. A Bíblia diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Aleluia. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. Eu abençoo o pão que temos em mãos e eu declaro: este é o corpo de Cristo. E eu profetizo que quando você comer este pão, o seu corpo será milagrosamente curado e saudável. O Senhor pode neste momento gerar até um novo órgão, um novo coração, um novo cérebro, novo sangue, novos pulmões, novo pâncreas. Ele pode tudo. Ele pode gerar um milagre, tudo novo. Recebemos com ações de graças o corpo de Cristo até que Ele volte. Comamos todos em nome de Jesus. Amém. De igual modo, Jesus, tendo tomado o cálice em suas mãos, Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança. Ele estava dizendo à igreja noiva: não tem mais parte com Moisés, não tem mais parte com os 613 mandamentos do velho pacto, os sacrifícios da carne, o suor, o pagamento de um preço. Absolutamente, o Senhor nos livrou da maldição da lei. A lei é um ministério de condenação e morte. Ele disse que este cálice era o cálice da a nova aliança. Se há uma nova, significa que alguma outra envelheceu. Não tinha nenhum valor. A lei nunca salvou ninguém. Era fraca e inútil, diz a Bíblia. E veio o Senhor e estabeleceu um novo pacto de melhores e superiores promessas. É baseado nesse pacto que agora eu abençoo o cálice. Eu digo: bebamos todos até que Ele volte, em o nome de Jesus e em memória do Senhor. Amém, amém e amém. Senhor, me alegro em Ti, de júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão, pois vitória recebi e também perdão.
gratidão, muito, muito obrigado por você amar este ministério, por você amar este apostolado, por você criar raízes, pertencer a este ministério. Obrigado, acima de tudo, por você amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Vamos viver o mês de agosto, um mês poderoso, um mês de manancial, um mês em que chuvas de bênçãos, a primeira chuva se manifestará a cada dia na nossa vida. Eis o manancial. O Senhor disse: não mais terra árida. Amém? Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final, e após a bênção, abrace alguém, cumprimente alguém, despeça-se de alguém, e continuaremos a nossa peregrinação. Glória, Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Pai, porque nós cremos, Senhor, que somos como essas virgens sábias, Pai. Estamos com as nossas candeias cheias, Pai, esperando um noivo, Pai. Senhor, agora dá ordens aos teus anjos que nos levem em paz. Guarda-nos de todos os males, Senhor. Em nome de Jesus, que nesta semana nós vejamos grandes provisões, Senhor, nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Saia daqui na certeza de que Deus irá te surpreender neste mês de agosto, em nome de Jesus. Graça e paz.